Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo da próxima semana, você e eu estudaremos sobre a parte histórica do livro de Daniel e o que isso tem a nos ensinar sobre o tempo do fim. Óbvio, estudaremos também um pouquinho das profecias em Daniel, especialmente no capítulo 2, porém, vamos nos deter mais na parte histórica do livro e o que isso tem a ensinar aos filhos de Deus que vivem e viverão no tempo do fim, pouco antes da volta de Jesus Cristo. O livro de Daniel é dividido em história e profecias. E a parte histórica também apresenta profecias e vice-versa. Entretanto, vamos nos deter em certos aspectos históricos do livro de Daniel, porque, especialmente nos primeiros capítulos, você e eu podemos aprender lições preciosas sobre a maneira como os filhos de Deus devem se portar, devem viver enquanto aguardam a volta de Jesus Cristo. Daniel escreveu o seu livro, ele recebeu a inspiração profética num contexto em que ele se encontrava presente no Império Babilônico. O povo de Israel, amigo ouvinte, havia falhado em ser a nação representante de Deus para levar as verdades divinas às nações pagãs que viviam ao redor. E depois de Deus insistir tanto com o seu povo para que se arrependesse das suas maldades, das suas impiedades, Deus acabou permitindo que o Império Babilônico levasse o povo de Israel cativo. Entre os cativos de Israel estavam Daniel e seus 3 amigos. Essas pessoas foram grandemente usadas por Deus para que a verdade acerca do verdadeiro Deus fosse levada ao Império Babilônico. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Essas pessoas foram escolhidas por Deus dentre aquele grupo de israelitas porque estas pessoas faziam parte de famílias que ainda preservavam o amor, o respeito para com Deus. Daniel e seus amigos foram exemplos na corte babilônica, exemplos que a nação de Israel deveria ter sido antes do cativeiro. E estes homens revelam algumas características, alguns traços de caráter que você e eu precisamos desenvolver se quisermos estar preparados para o tempo do fim. E nós vamos avaliar alguns desses traços de caráter, algumas dessas qualidades desses homens, especialmente Daniel, para que você e eu possamos sermos motivados a desenvolvermos esse tipo de caráter, a fim de sermos pessoas que realmente vivem aquilo que pregam e estão se preparando para o encontro com o Senhor quando Ele voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Acompanhe-me no estudo dessa semana, será uma grande satisfação ter a sua companhia. Amanhã continuaremos. Um abraço carinhoso, fique na paz de Cristo e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos começar o nosso estudo sobre a parte histórica do livro de Daniel e vamos aprender com os traços de caráter de Daniel e seus 3 amigos
Vamos aprender que tipo de caráter devemos desenvolver ao longo de nossa vida para que sejamos pessoas preparadas para aguardarem o Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar em glória e majestade. Primeiramente, vamos fazer uma análise do capítulo 1, uma análise breve, obviamente, por causa do tempo que dispomos aqui no rádio. Eu recomendo que você, como estudo complementar, na verdade como principal estudo, eu recomendo que você leia Daniel capítulo 1, porque eu vou fazer menção apenas aqui a alguns aspectos do capítulo que vão abrir, obviamente, a sua mente para você ver a importância de nós desenvolvermos um caráter que nos prepare para o céu. Ao ler o capítulo 1 do livro de Daniel, nós obtemos aqui um exemplo muito grande de fidelidade a Deus. Daniel e seus 3 amigos não eram perfeitos no sentido de serem impecáveis. Eles eram perfeitos no sentido de serem maduros, de estarem amadurecendo. Eles eram pecadores, tinham suas falhas, porém, eles eram pecadores que tinham uma relação com Deus. E aqui é que estava a diferença. Mesmo sendo pecadores, eles não eram pessoas que dependiam deles mesmos para serem felizes. Eles tinham, acima de tudo, uma relação muito íntima com Deus, que era a fonte da felicidade e da fidelidade deles. E eles tomaram uma posição muito firme. Quando eles foram levados para o Império Babilônico, o rei Nabucodonosor havia dado uma ordem ao chefe dos oficiais, chamado Aspenaz, para que levasse ao palácio alguns jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. E aí o rei Nabucodonosor disse que ele gostaria que esses jovens fossem instruídos em diversas áreas do conhecimento babilônico. Queria jovens que tivessem entendimento, bom senso e que fossem capazes de dominar a língua, a literatura babilônica, a religião babilônica, que se tornassem pessoas ainda mais conhecedoras para que servissem ao rei e ao império. E o que o rei fez? De acordo com Daniel, capítulo 1, verso 5, o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. E uma coisa curiosa, amigo ouvinte, é que Daniel, de acordo com Daniel 1, verso 8, decidiu não se contaminar com os alimentos impuros da Babilônia. Vou ler para você. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: "Tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça." O medo deste oficial era justificável. Daniel e seus 3 amigos não queriam comer da comida do rei para não correrem o risco de comerem algum alimento imundo, alguma coisa parecida. E aí, eles pediram a este oficial que fizesse um teste. No verso 12, diz assim: "Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você ver." O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Ou seja, Daniel e seus 3 amigos preferiram usar legumes para comer e água para beber, uma alimentação mais saudável e natural possível. E pediram que eles fossem testados, diríamos assim, avaliados durante 10 dias. Sabe o que aconteceu, amigo ouvinte? Deus abençoou Daniel e a seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que depois foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes de deuses babilônicos, não é? Veja a bênção de Deus para essas pessoas por eles terem decidido ser fiéis a ele. Daniel 1,15. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes, que se alimentavam da comida do rei.
Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, ou seja, 3 anos, não é? O chefe dos oficiais levou todos a paz a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Você percebeu, amigo ouvinte, o quanto Deus abençoa a fidelidade a ele? Por eles decidirem não se contaminarem com os alimentos impuros da Babilônia, Deus abençoou Daniel e seus 3 amigos. Porém, também Deus abençoou-os no aspecto da saúde, porque eles decidiram fazer uma alimentação mais saudável. Decidiram usar aquilo que há de melhor e mais natural, criado por Deus. E como a relação entre corpo, mente e espiritualidade é muito grande, é óbvio que a alimentação saudável contribuiu para que eles tivessem uma mente mais clara para receberem as orientações de Deus, contribuiu para que eles tivessem uma mente mais aguçada para aprenderem a ciência babilônica, e não foi por acaso, não é, que o rei, quando fazia perguntas a eles, os achava 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Se você e eu formos fiéis a Deus, com a motivação correta, porque nós o amamos, não porque queremos aparecer diante dos outros, se você e eu usarmos de uma alimentação saudável, não para comprarmos a salvação, mas para beneficiarmos, inclusive a nossa mente, para que a nossa espiritualidade seja mais aguçada, não tenha dúvida alguma de que Deus irá abençoar significativamente os seus e os meus esforços. Continuamos amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje faremos uma análise do capítulo 2 do livro de Daniel. Esse é um dos capítulos da Bíblia mais importantes para você e eu evidenciarmos a existência de Deus e a soberania dele na história humana. Este capítulo, que é ao mesmo tempo um capítulo histórico e profético, é um capítulo impressionante, porque no capítulo 2, por meio de um sonho que Deus deu a Nabucodonosor, Deus revelou ao profeta Daniel que aquele sonho que Nabucodonosor teve era, na verdade, um resumo da futura história mundial. Você percebe que quando Deus deu aquele sonho a Nabucodonosor, Deus tinha um propósito claro de mostrar a Nabucodonosor e a todo o leitor da Bíblia que ele, Deus, tem a história nas suas mãos e que um dia Jesus voltará e o pecado será aniquilado. E somente o reino de Deus é o que vai dominar para todo sempre no universo. Eu convido você a ler com muita atenção Daniel capítulo 2, porque é um capítulo tão significativo que tem convencido muitas pessoas de que Deus realmente existe. Porque quando o indivíduo lê Daniel capítulo 2 e ele vê que 2.600 anos antes Daniel descreveu eventos que vieram a acontecer depois, não tem como crer que este capítulo simplesmente seja fruto da mente ou da imaginação humana. Neste capítulo, Nabucodonosor teve um sonho em que ele viu uma estátua dividida em partes, em metais diferentes. Cada um dos metais, ouro, prata, bronze, ferro, cada um desses metais representa o império mundial que surgiria. Quando você lê Daniel capítulo 2, você percebe que essa grande estátua que apareceu em sonhos e que perturbou Nabucodonosor, ela representa
4 grandes impérios mundiais e também o surgimento da Europa. Babilônia representa a cabeça de ouro. Depois, pela parte de prata da estátua, representa a Medopérsia. O bronze, Grécia. E o ferro representa Roma. E os pés da estátua, divididos e misturados com barro e ferro, representam as divisões dos países da Europa, por ocasião da invasão de tribos bárbaras ao Império Romano. Então você vê um esboço da história mundial bem claro no capítulo 2. Até que no final do capítulo 2, após a interpretação dessas diferentes partes da estátua, você percebe nos versos 44 e 45 que surge na visão, no sonho de Nabucodonosor, uma pedra que destrói a estátua nos pés, ou seja, nos dias em que existiriam os países europeus, as divisões de Roma. E esta pedra representa o reino de Jesus Cristo, que vai destruir todos esses reinos e Deus vai dominar sobre o planeta, tendo vencido definitivamente o pecado, as forças do mal e, obviamente, Satanás. Recomendo, amigo ouvinte, com muita veemência, leia e estude o livro de Daniel, especialmente esse capítulo 2. Se você entender este capítulo 2, você vai aumentar a sua fé em Deus, porque você vai ver que Deus é o dono da história e que, apesar do pecado ter se intrometido na história, Deus ainda tem a história em suas mãos para dar um fim ao pecado e ao mal. Você vai ter neste capítulo evidências da existência de Deus e você vai ter um recurso evangelístico muito forte para apresentar as evidências históricas e bíblicas e racionais de que Deus existe. Vai ser um capítulo muito interessante você entender, para você evangelizar amigos ateus, céticos, amigos marxistas, seja o que for. Vai ser uma bênção você estudar esse material. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guie e amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Mesmo que no capítulo 2 do livro de Daniel, Deus tenha revelado a Nabucodonosor um esboço da história mundial, inclusive o surgimento do reino de Deus, o reino de Cristo, para dominar as nações, Nabucodonosor foi rebelde, não reconheceu a soberania e a autoridade de Deus e decidiu construir uma estátua de ouro inteiro para que representasse o domínio eterno do reino babilônico sobre as nações, contrariando assim a revelação de Deus. Deus havia mostrado em um sonho a Nabucodonosor que os diferentes metais e partes da estátua que ele viu no sonho representavam diferentes nações que iriam surgir até o estabelecimento do reino de Deus. Babilônia seria apenas a cabeça de ouro da estátua. Mas Nabucodonosor não se contentou com isso, ele queria que a estátua toda fosse de ouro, representando que o reino babilônico jamais teria um fim. Nabucodonosor se via como uma espécie de um deus. E ele fez o seguinte: construiu uma estátua inteira de ouro, que representava a ele, Nabucodonosor, o domínio do Império Babilônico, e ele estabeleceu
que todas as pessoas que não se ajoelhassem diante dessa estátua de ouro, elas seriam mortas. Quando você lê Daniel capítulo 3, você percebe que essa estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir, ela tinha 27 metros de altura e 2,7 metros de largura. E toda pessoa que não se ajoelhasse diante desta imagem, ela seria morta. Vou ler para você aqui alguns versos do capítulo 3. E você vai perceber uma íntima relação entre Daniel capítulo 13 e Apocalipse capítulo 13. Por quê? Ambos os capítulos falam de momentos em que os filhos de Deus serão perseguidos por poderes políticos religiosos. Isso é muito interessante. Os estudiosos têm visto uma íntima relação entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala da perseguição que os filhos de Deus vão sofrer quando os poderes representados por duas bestas ou dois animais, em Apocalipse 13, perseguirem, boicotarem economicamente aqueles que não aceitarem a adoração ao poder representado pela besta. Essas pessoas, de acordo com Apocalipse 13, não poderão comprar e nem vender, e serão perseguidas. Em Daniel capítulo 3, percebemos que os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram seguidos e foi decretado a morte deles. Assim como em Apocalipse 13, será dado também um decreto de morte àqueles que decidirem adorar ao verdadeiro Deus e não aceitarem a adoração ao poder representado pela besta. Então a relação entre Daniel 13 e Apocalipse 13 é íntima demais. E se você quiser entender Apocalipse 13, eu lhe dou uma dica. Leia Daniel 3. Ao invés de assistir vídeos, ler artigos que só especulam sobre Apocalipse 13. O que tem de gente comentando sobre Apocalipse 13 é impressionante. E o que tem de bobagens sendo ditas é mais impressionante ainda. Tem pessoas que chegam a alegar que a marca da besta em Apocalipse 13 será um microchip implantado na pele do ser humano, o que é um tremendo absurdo. A Bíblia não se preocupa com isso. O que a Bíblia quer dizer em Apocalipse 13 é que será dado um sinal, uma marca, que vai identificar os adoradores da besta. E isto é um sinal simbólico. Porque quando vamos a Apocalipse 22, versos 4 e 5, percebemos que os justos terão o nome de Deus em suas testas. Isso é simbólico, representa que eles vão refletir o caráter de Deus. Não é? Então, os adoradores da besta, que terão uma marca sobre a fronte, ou na testa, ou sobre a mão, representa que essas pessoas vão refletir o caráter rebelde da besta. Então, se nós formos ao próprio Apocalipse, nós entendemos a simbologia. E não precisamos ficar dando opiniões absurdas, sem qualquer base bíblica, dizendo que será implantado um microchip para identificar quem adora a besta e quem não adora a besta. Por favor, você e eu temos que recorrer à Bíblia para encontrarmos as respostas, para encontrarmos os significados dos símbolos que a Bíblia apresenta. E não recorrermos à nossa fértil imaginação, sem qualquer critério interpretativo para entender as Escrituras. Né? Então, quando você analisa os dois capítulos, eu até iria ler aqui alguns versos de Daniel 3, mas não vou fazer por causa do tempo. Eu vou lhe dar uma tarefa. Quando você analisar os dois capítulos, você vai ler Daniel 13 e depois Apocalipse 13. Mas faça isso. Talvez você não possa agora, óbvio, porque você está aí correndo, se arrumando para o trabalho. E eu agradeço muito, viu, o seu carinho, por você começar o dia estudando a Bíblia comigo. Tá? Para mim é uma honra saber isso. Mas, em algum momento do dia ou da noite, quando estiver mais tranquilo, mais tranquila, leia Daniel 3 e Apocalipse 13 e vou lhe dar uma atividade. Sublinhe todas as palavras que tenham a ver com adoração. Sublinhe as palavras adorar, adorarem, qualquer variação da palavra. Prostrar-se, ajoelhar-se, sublinhe todas essas palavras em Daniel 3 e em Apocalipse 13.
E ao você realizar esse exercício, você vai perceber uma coisa muito importante: a relação temática que existe entre esses dois capítulos. A ênfase em Daniel 3 é a adoração. A ênfase em Apocalipse 13 é a adoração. Ou adoramos a Deus, ou adoramos poderes políticos, religiosos, que querem nos levar para longe dos 10 mandamentos de Deus. Esses são os temas principais em Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13. Realize essa atividade e você vai ver que o Espírito Santo vai ampliar a sua compreensão. Você vai ter uma metodologia correta para entender as profecias e você vai estar se preparando para o tempo do fim. Muito obrigado por sua companhia, um abraço carinhoso e até amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Já fizemos uma análise breve dos 3 primeiros capítulos do livro de Daniel, capítulos que são históricos e, apesar disso, contém profecias, não é? E hoje faremos uma análise do capítulo 4. No capítulo 4, nós vemos que Nabucodonosor havia ido longe demais. Mas também aprendemos que nenhum pecador vai longe demais a ponto de Deus não poder alcançá-lo caso esse pecador decida voltar atrás. Nabucodonosor havia feito uma estátua de ouro para representar o domínio eterno dele sobre o mundo, e ele havia decretado que aqueles que não se ajoelhassem diante da imagem de ouro seriam mortos. E os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, decidiram não se ajoelhar diante daquela estátua, decidiram não adorar aquele poder político religioso e preferiram ser jogados na fornalha de fogo ao invés de serem idólatras. E amigo ouvinte, Deus abençoou tanto a esses homens que quando eles foram jogados naquela fornalha que estava muito aquecida ao ponto de matar aqueles que os jogaram na fornalha, diz o texto bíblico em Daniel capítulo 3 que Deus realizou um grande milagre. Sadraque, Mesaque e Abednego, de acordo com Daniel 3, 24 e 25, quando foram jogados na fornalha ardente, nada lhes aconteceu. Eles estavam desamarrados, andando no meio do fogo sem se queimar, e tinha um quarto ser juntamente com eles. Alguns eruditos dizem que era um anjo ou o próprio Cristo. E você percebe que Nabucodonosor, ao ver aquele milagre, ele tem a certeza, pelo menos momentânea, de que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus bíblico, era o Deus verdadeiro. E Nabucodonosor mandou tirar esses homens da fornalha ardente e ainda os promoveu a cargos mais elevados na província babilônica. E deu um decreto que se alguém blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor ficou tão empolgado com aquele milagre que ele mandou despedaçar a casa de qualquer um que blasfemasse do Deus verdadeiro. E Nabucodonosor reconheceu, no finalzinho do verso 29 de Daniel 3, que não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Porém, esse convencimento dele foi só momentâneo.
Ele continuou sendo orgulhoso, continuou sendo arrogante, e é isso que vemos no capítulo 4. No capítulo 4, Nabucodonosor começa a exaltar a si mesmo, a se apresentar como um ser independente de Deus, como se ele fosse um próprio Deus, negando assim até mesmo a revelação que Deus havia lhe dado de que Deus daria um dia um fim ao reino dele e que lá no fim dos tempos, que é o nosso momento hoje, Deus terminaria com os reinos terrestres e o reino eterno de Deus predominaria. E Nabucodonosor no capítulo 4 começa a se exaltar, começa a dizer que o que ele fez era muito importante. Ele começou a se achar o cara. Ele havia já negado a revelação que Deus havia dado no capítulo 2, se rebelou, mandando construir uma estátua no capítulo 3, e segue a vida adiante aqui no capítulo 4, se achando um Deus. E Deus, amigo ouvinte, manda uma mensagem para ele. Deus deu para ele um sonho em que Nabucodonosor viu uma grande árvore no meio da terra. Esta árvore cresceu, ficou muito alta e forte, chegava até o céu, podia ser vista por todo mundo. E de acordo com o verso 12 do capítulo 4, as folhas dessa árvore eram verdes e novas, e era cheia de frutos para todos comerem. E os animais selvagens viviam à sombra desta árvore e faziam ninhos em seus ramos. E todo mundo se alimentava dessa árvore. De acordo com o próprio capítulo 4, essa árvore representava Nabucodonosor e o seu reino. Muitas pessoas eram cuidadas, diríamos assim, eram lideradas e também exploradas por Nabucodonosor. O reino babilônico dominava sobre todos e todos dependiam do reino babilônico para viverem. E na visão Deus mostra que de uma forma sobrenatural esta árvore seria cortada. E Nabucodonosor seria cortado, seria castigado. E Deus mandou para Nabucodonosor uma doença psiquiátrica, que poderia ser a boantropia ou a licantropia. São doenças em que a pessoa, por exemplo, a boantropia, a pessoa acha que é um boi. A licantropia, a pessoa acha que é um lobo e começa a viver como se fossem esses animais. E Deus manda uma dessas doenças psiquiátricas para Nabucodonosor e ele vive como um animal. Ele começa a comer capim. E foi só assim, depois de um tempo em que ele permanece com esta doença, depois de um tempo que Deus o cura, é que Nabucodonosor tem uma conversão real. O sonho se cumpriu, a profecia cumpriu a vontade de Deus, Nabucodonosor passou a ver como bicho, e depois que passou o tempo do seu castigo, ele volta à sanidade mental, e de acordo com Daniel 4, 34 a 37, ele reconhece que era orgulhoso, arrogante, mau, e ele se ajoelha, diríamos assim, ajoelha o seu coração diante de Deus, reconhecendo que Deus é Deus e Nabucodonosor é apenas uma criatura, e que se ele estava no comando do império era porque Deus o havia permitido. Capítulo muito interessante para você estudarmos e vermos que não há limites para Deus alcançar uma pessoa e salvá-la. E que mesmo que o pecador tenha ido longe demais, se o pecador não continuar sendo rebelde ao chamado do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo ajudará o pecador a guiar-se para o caminho certo. Que Deus guarde os seus passos. Amanhã continuaremos o nosso programa aqui na Rádio Novo Tempo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje estudaremos o capítulo 6 do livro de Daniel. O último capítulo histórico do livro, diríamos assim, porque os restantes são bem proféticos. Repito, há profecias também nos capítulos históricos, porém, os 6 primeiros capítulos são essencialmente históricos. E dos capítulos 7 ao 12, o livro de Daniel é totalmente profético, diríamos assim. Daniel, no capítulo 6 aqui, nós percebemos que na época o rei Nabucodonosor já não dominava mais, quem dominava era Dario. Este novo governante mundial, que havia inclusive sido profetizado por Deus, que depois de Babilônia viria a Medo-Pérsia,
né? Depois veio a Grécia, depois Roma. Dario estava aqui no governo e Daniel continuava sendo uma pessoa muito influente na corte de Dario. E o que acontece é o seguinte: Daniel era um homem muito fiel a Deus, continuava sendo fiel a Deus. Aqui Daniel estava, quem sabe, aí com seus 86 anos, não temos a certeza, o cálculo exato, mas percebemos no capítulo 6 que Daniel continuava sendo fiel a Deus, porque quando líderes tramaram para matar Daniel, Daniel permaneceu fiel a Deus. Líderes do império de Dario fizeram um decreto entre os medos e persas de que se alguém se ajoelhasse ou adorasse outro deus que não fosse o próprio Dario, essa pessoa deveria ser jogada numa cova de leões. Dario gostava muito de Daniel e ele não havia percebido essa sutileza dos invejosos. Sempre há um invejoso querendo apagar a sua luz, porque o invejoso é tão arrogante, tão mau, tão incapaz, que para ele tentar acender a luz dele, ele tem que apagar a luz dos outros. Então isso sempre existiu no mundo, mas assim como os invejosos nos dias de Daniel se deram mal, nos nossos dias eles também vão se dar mal. Vai ser sempre assim, porque existe um Deus que não se permite escarnecer. Existe um Deus que, mesmo sendo amor, ele é justiça e ele dá a cada um segundo as suas obras. Então, amigo ouvinte, se você sofre por causa dos invejosos, siga a sua vida adiante. Use a inveja deles como motivação para você continuar crescendo. E não se abata, porque Deus vai dar aquilo que eles merecem. Então, quando os invejosos tentaram destruir Daniel, tentando pegar Daniel de alguma forma, eles perceberam que só havia uma forma de eles tentarem pegar Daniel. Como Daniel era muito fiel a Deus, eles pensaram o seguinte: nós não podemos pegar este homem de uma outra forma. Nós precisamos encontrar algo para acusar Daniel em relação à lei do Deus dele. E aí eles sabiam que Daniel não era um idólatra, que Daniel não se ajoelharia diante de uma outra pessoa, de um outro ser que não fosse Deus. E aí eles armaram aquele decreto para que qualquer pessoa que se ajoelhasse a um Deus ou dirigisse oração a um Deus que não fosse o rei Dario, essa pessoa seria morta. O detalhe, amigo ouvinte, é que Dario autorizou esse decreto e ele não tinha percebido a sutileza daqueles líderes, daqueles administradores e altos funcionários do rei. E Daniel, amigo ouvinte, quando soube do decreto, não deixou de ser quem ele era. Olha o que diz Daniel capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Você percebeu que mesmo com o decreto de morte, Daniel permaneceu fiel a Deus e ainda orava 3 vezes por dia e fazia questão de não esconder que ele era um seguidor do verdadeiro Deus. E quando eles viram aquilo, eles pensaram: agora nós conseguimos. Foram até Dario, falaram que Daniel havia desobedecido. E aí, muito triste, Dario, porque a lei dos medos e persas não poderia ser revogada, deu ordem para que lançassem Daniel na cova dos leões. Como o estudo do capítulo 6 do livro de Daniel é um estudo mais amplo, amanhã darei sequência a esse estudo para nós finalizarmos com chave de ouro o estudo desta semana. Um forte abraço e até amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo.
Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje finalizaremos o estudo da semana dando sequência à análise do capítulo 6 do livro de Daniel. Percebemos no capítulo 6 que quando líderes tramaram para matar Daniel, Daniel permaneceu fiel a Deus. O detalhe, amigo ouvinte, é que Daniel ficou realmente uma noite na cova dos leões. O rei voltou para o seu palácio totalmente transtornado porque ele gostava de Daniel. E só depois ele percebeu a trama dos invejosos para prejudicarem Daniel. Porém, de manhã bem cedo, diz Daniel capítulo 6, verso 19, quando o rei chegou até a cova, foi apressado para ver o que tinha acontecido, Daniel responde no verso 21 seguinte: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Quando confiamos em Deus, amigo ouvinte, podemos sair ilesos de qualquer circunstância. E se sairmos com alguma ferida, é porque esta ferida vai ser um instrumento de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter. Mas que sairemos vitoriosos, sairemos. E qual foi o resultado? Dario tem mais certeza ainda de que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. E o que acontece com os invejosos? Eles foram lançados na cova dos leões. E de acordo com o verso 24, os leões os despedaçaram antes mesmo de chegarem ao fundo da cova. Enquanto Daniel passou a noite toda com os leões, e os leões nada puderam fazer, porque Deus estava com Daniel. Amigo ouvinte, sejamos fiéis ao nosso Criador, independente das circunstâncias. Deus, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus. Ele pode livrar a você e a mim de qualquer perigo, de qualquer circunstância, se decidirmos permanecer fiéis ao lado dele. Permaneçamos fiéis a Deus nas pequenas coisas, nas pequenas perseguições que enfrentamos. Porque se nós desanimamos com as pequenas perseguições, se nós desanimamos com as manifestações dos invejosos, não vamos resistir às provas finais que virão sobre o mundo, como aprendemos em Apocalipse capítulo 13. Você precisa aprender a ser forte agora, a enfrentar as pequenas crises agora. Porque se você não enfrentar as pequenas crises agora, e por causa de alguns invejosos, por causa de alguns desentendimentos entre irmãos na fé, você já quer sair da igreja, é óbvio que você vai ser uma presa fácil de Satanás no tempo do fim. Porque se hoje, com pequenas dificuldades, você já quer abandonar tudo, como é que você vai permanecer ao lado de Deus quando você não poder mais comprar, não poder mais vender, quando você for boicotado economicamente, como ensina Apocalipse 13? Então, força, maturidade, perseverança. Desenvolva isso, porque sendo fiéis a Deus nessas pequenas perseguições do dia a dia é que seremos fiéis nas grandes perseguições no futuro. E se formos infiéis agora, imaturos, chutando o balde, é óbvio que seremos presas fáceis do inimigo depois. Que esse não seja o seu caso. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se,
É grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Um abraço carinhoso, Deus te abençoe e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.